Olá, eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá ouvindo ou assistindo esse podcast, mas você é muito bem-vindo aqui. E hoje, gente, a gente vai trazer um assunto difícil, mas necessário. A gente vai falar sobre a perda de um filho. E eu sei que muitas famílias estão aí precisando lidar com essa situação, que é uma situação das mais complexas e difíceis de assimilar. E eu sei também que às vezes o que você está precisando é de alguém que possa te escutar. Talvez você esteja precisando ouvir alguém que passou pela mesma situação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a perda de um filho. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 de altura, cabelos pretos longos, alisados. Eu tenho uma sobrancelha preta bem marcada, tô levemente maquiada. Tô usando um colar que tem um nó no meio, duas correntes, uma com os meus filhos, uma com o meu nome, Leila. Um brinco em formato de gota. Tô vestindo uma camisa preta. E tô sentada na minha frente tem um microfone, uma mesa, algumas xícaras. Atrás de mim uma parede com uma estante decorada com alguns livros. No centro uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E do meu lado uma folhagem que é minha atrás e uma parede que tem uma textura, uma parede escura. É com muito prazer que hoje eu tô recebendo uma seguidora querida. Eu me conectei com a Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Que é a mãe da Carol, a mãe da Caroline e a mãe do Lucas. A Cíntia, eu tava fazendo uma live e aí eu entrei nesse assunto de luto, né, da perda de filho. E ela falou, olha, isso daria uma boa live. E aí eu falei pra ela, topa fazer uma live amanhã? Isso há uns meses atrás. Ela falou, topo. E aí foi a primeira vez que eu me conectei com a história da Cíntia. E naquele momento eu pensei, quando eu tiver um podcast eu vou trazer a Cíntia, porque ela fala sobre esse tema e esse assunto que foi tão difícil na vida dela de uma maneira inspiradora, de uma maneira que outras mães, outros pais, outras famílias podem encontrar força ali na história da Cíntia. E é por isso que eu convidei ela para vir. Ela que é personal, ela é educadora física e hoje ela tem uma, como que fala? Assessoria esportiva. Uma assessoria esportiva. Inclusive, tô precisando te contratar, porque exercício físico não é o meu forte. Comunicação mas exercício não. E a Cíntia tem essa assessoria esportiva. Inclusive, a gente vai deixar no final o Instagram dela para vocês seguirem. Lá ela fala de esporte, mas ela também fala sobre vida, sobre luto, sobre perda. E é um prazer, Cíntia, te receber. Obrigada por ter topado vir novamente aqui contar a sua história. Eu sei que não é fácil, mas a gente sabe também que a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Então, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço por mais uma vez a oportunidade de estar contando essa história e estar podendo de alguma forma ajudar outras pessoas. Sim, e a nossa live fez o maior sucesso. Eu lembro que eu não ia deixar gravada, eu acabei deixando e ali a gente já pôde, ajudar muitas pessoas e agora a gente vai ajudar muito mais. Faz sua audiodescrição, Cíntia, para quem tá nos ouvindo. Então, tá bom. Eu sou Cíntia Gonçalves, eu tenho 1,65 m, sou branca, tenho cabelos cacheados, hoje eu tô maquiada, estou com um macaquinho geométrico coloridinho, com brincos pretos, um colar com pingente preto, pulseiras, me arrumei toda para vir participar do podcast com a Leila. Tá linda, tá linda. Eu não a conhecia pessoalmente. Inclusive, a primeira vez que eu vi a história da Cíntia foi a Fernanda, uma médica querida, amiga. Já é a segunda vez que falo da Fernanda aqui. Vou trazer ela aqui no podcast, que ela trabalha com paliativos na UTI neonatal.
E a Fernanda me falou, olha, minha personal, ela tem uma história, assim, né? Ela acabou de ter... acho que tinha acabado de acontecer quando ela me falou de você, né? Ela acabou de perder uma filha aqui, a gente acompanhou, né? Acho que foi lá, né? Ela acompanhou, né? Foi. E aí eu já conhecia a Cíntia lá lá atrás. Daí a gente se conectou nessa live e agora a Cíntia tá aqui. Cíntia, vamos lá. Começa contando pra gente como é que foi a sua história. Como é que foi? Ser mãe sempre foi um sonho? Sim. Conta isso pra gente. Sim, eu e meu marido, a gente já tava casado, ia fazer quase 6 anos. E, né, a gente percebe, parece que chega um momento ali que a chavinha vira. Você fala, ai, só 2 tá pouco, né? Uhum. Então, daí a gente quis, foi uma gestação planejada, a gente quis engravidar. Eu engravidei da Carolina, descobri a gravidez da Carolina ali no final de outubro de 2018. Uhum. Aí foi aquela alegria para todo mundo, para a família, principalmente da parte da família do meu esposo, do Vinícius, que ia ser a primeira neta, né? Então foi aquela festa toda. E correu tudo bem, 9 meses ali da gestação da Carolina, tudo perfeito, todos os exames foram feitos e nada apontava para que tivesse algo mais que a gente precisasse investigar ali. Uhum. Então, daí, dia 15 de julho de 2019, nasceu Carolina. Super esperta, pensa numa menina que nasceu já aquele olhão aberto. Você pode assim. Colocar uma fotinho dela aqui pro pessoal Depois conhecer? eu mando, então, eu coloco pra colocar. Podem ver aí uma fotinha. É linda, é uma princesa. Aquele olhão preto aberto, assim, prestando atenção em tudo. Eu falei, meu Deus, todo mundo já ficou encantado. E ela tinha uns cílios gigantes, desde bebezinha. Todo mundo, gente, na maternidade, todo mundo olhava. Que bebê é esse? Que cílios? Todo mundo encantado com a Carolina. Uhum. E ali foi, a Carolina foi crescendo, 1 mês, 2. No 3º mês, começou a aparecer um vermelhinho na cabeça e parecia umas caspinhas. Que todo mundo fala, é bebezinho? É uma dermatite seborreica. Uhum. E foi tratando e passa remédio, passa shampoo e isso e aquilo e nada melhorava. E a gente tava vendo que aquilo tava evoluindo e os diagnósticos eram, é uma dermatite seborreica. E ela se desenvolvendo normalmente? Normal, até assim, acima do esperado. Ela era uma bebê super grande. Uhum. Ela era bem grande. Todo mundo fala, nossa, ela é acima da média o crescimento dela. Super saudável. Aí foi, e começou e continuou sempre com aquelas caspinhas e aí começou a descer pra testa. E a gente não sabia, e continuou com aquele diagnóstico, e aí já estávamos ali no 6º mês da Carolina. 3 meses lidando 3 meses com uma dermatite seborreica. 3 meses ali tratando uma dermatite. E ninguém conseguia diagnosticar outra coisa, porque não tinha mais nenhum sintoma. Era só aquilo, né? Aí, na hora que deu 6 meses, e quase 6 meses e meio ali, Carol começou a ter pequenas febres. Febre passava. Então, aí a gente já ficou mais preocupado. Só que ela já estava, como estava muito vermelha, já estava criando casquinha, já de machucado mesmo. E já estava bem na época de levar ao retorno da pediatra. Levamos a pediatra, elas olharam, Cíntia, ó, vamos tratar uma infecção, uma inflamação aqui, olharam. E quando foi para casa, remédio, só que a febre era recorrente, não passava. Aí ali nós tivemos que internar a Carolina. Ali e febre alta, Cíntia? Não, febrinha, aquela febrinha assim, ficava febril, quase ali no... beirando 38 e voltava, desaparecia, que a gente não entendia. Ninguém entendia dessa febre, porque não tinha mais nenhum sintoma. Não tinha diarreia, não vomitava, não tinha nada, né? Aí internamos a Carolina. Na primeira internação dela, quando fez os exames, já entrou no hospital, já fez toda aquela bateria de exames de sangue, viu que ela estava com uma anemia bem profunda. Aí já foram, falou, Cíntia, todo mundo veio a pediatra, até que ninguém nunca tinha visto aquilo. Com o olho assim arregalado, Cíntia, a gente vai ter que fazer uma transfusão de sangue. Aquilo já... Falei, como assim? O que está acontecendo? Falou assim, a gente não sabe. Ela está com uma anemia muito grave, as plaquetas dela estão baixíssimas, plaquetas assim,
normal é 150, você que tem o marido que é médico, é 150 mil. Da Carol, quando fizeram o exame, tava em 2 mil. Nossa! Então, sim, foi praticamente só esperou, terminou de fazer os exames, tipagem sanguínea pra ter a certeza e transfusão de sangue e plaquetas. Sim. Na hora. E antibiótico, já entrou com antibiótico e foi. E ali a Carolina ficou nessa primeira internação 15 dias. 15 dias. E nesses 15 dias tinham um diagnóstico, começaram a investigar, como é que foi? Então, fizeram mais exames, mas nenhum exame fechava um diagnóstico. Entendi. Né? Aí foi o tratado, depois de 15 dias, deram alta pra ela. Falou, Cíntia, vamos continuar acompanhando em casa, continua com antibiótico e vamos aguardar. Quando ela começou a tomar o antibiótico, melhorou. As casquinhas ali até parece que deu uma limpada, deu uma melhorada. Aí foi pra casa. Uma semana em casa e febre. Aí Carolina não queria mais comer, não tava mais comendo direito, já tava muito ruim de dar os remédios, porque daí criança, bebezinhas, quase 6 meses e meio, se enfiando uma seringa ali pra dar remédio na boca, fica difícil. Aí depois de uma semana que nada assim ia pra canto nenhum, ficou na mesma situação a minha prima, a Natália Correia, que hoje ela é pediatra neonato. Ela falou, Cíntia, vamos internar no HU. Na época, ela fazia residência lá. HU, para quem não sabe, é um hospital aqui, é um hospital público universitário. Então, é referência em muitas e muitas condições. E a UTI, né, tanto neonatal quanto pediátrica, são UTIs de excelente nível, mas atende só o SUS. Né? E nesse caso, nessas primeiras internações, a Carol estava em outros hospitais, né? E aí essa pediatra falou, não, vamos levar ela pro HU, lá pro hospital universitário. E aí? Aí chegando lá no HU, ela foi atendida primeiro pelo Dr. Maurílio. O Dr. Maurílio já fez aquela... Perguntou tudo e mais um pouco o histórico, eu contei tudo para ele que estava acontecendo. Ele falou, Cíntia, calma, vamos investigar. E dali começou. Aí eles até colocaram a gente num quarto separado, porque ela estava com a imunidade muito baixa. Eles deixaram a gente isolados lá e começou. E bateria de exames, e todos os especialistas vindo passar por ali. Conheci praticamente o hospital inteiro dos médicos. Imagina. Todo mundo veio ali, conversou comigo, e exame, até que fizeram a biópsia de pele. Biópsia de pele. Tiraram um pedacinho. Tiraram da onde tinha lesão, bem aqui assim no cantinho da testa dela, tiraram um pedacinho e fizeram a biópsia. Na biópsia daí foi diagnosticado a histiocitose das células de Langerhans. Fala de novo. Histiocitose das células de Langerhans. Que é uma doença autoimune, como é que é, você sabe? É uma doença congênita, ela nasceu com a doença, não é genético. Entendi. Aí ali nem eu direito ainda consigo explicar detalhada a doença. Sim. Assim, a célula sai ali da medula, que eles fizeram também punção de medula 2 vezes para ver se tinha alguma disfunção ali e não achavam nada. Então daí que foi para biópsia de pele, porque nas punções da medula não achava nada, tava tudo perfeito. Aí ali na biópsia acharam a histiocitose. Quando ela sai da medula, em algum caminho, essa célula se muta, ela sofre uma mutação, é um câncer, né? Ela sofre uma mutação e ataca alguns outros órgãos. Então a sua filha tinha um câncer. E como é que foi pra você quando te falaram desse diagnóstico? Como é que falaram? Te pegaram lá e falaram, Cíntia, descobrimos que a Carol tem. Como é que foi esse momento? Quando a Natália estava ali, sempre me ajudando, sempre toda hora indo lá ver como é que estava. Tanto ela mesmo foi aqui, pediu liberação no hospital, que ia demorar um tempo a mais para sair esse diagnóstico. Ela levou num laboratório particular. Em menos de 2 dias, eles já entregaram o diagnóstico, que foi né, fantástico para esse tratamento dela ser o mais rápido possível. E foi até a Natália mesmo que chegou. Que é sua prima. Que a minha prima chegou assim, Cíntia, já temos o diagnóstico. Aí ela começou a chorar. Ela chorava, ela falou assim, eu não gostaria de dar esse diagnóstico para ninguém, muito menos para minha família. A gente diagnosticou que eles já estavam com uma suspeita de histiocitose. Ela falou assim, a Carol confirmou, ela tá com histiocitose. E aí eu falei assim, olhei para ela, respirei fundo, falei, calma, agora a gente sabe o caminho. Agora a gente sabe o caminho.
E sentamos as duas ali junto com a Carol, né? A Carolina tava dormindo na hora e choramos ali. Abraçadas as duas e choramos. Falei assim, pronto, agora a gente vai ter um diagnóstico e agora a gente vai seguir em frente. Porque até agora a gente tava ali tratando a Carolina meio perdido, não sabia o que ia fazer. Você já sabia da gravidade? Ou não tinha noção, assim? Não tinha muita noção. Aí eu imaginava assim, é uma doença, bora, vamos tratar, daqui a pouquinho ela tá boa. Uhum. Pelo menos assim, eu imaginava que era uma doença que, descobriu que tava difícil de descobrir o diagnóstico, mas na hora que descobrisse, ela ia ser tratada e acabou. Né? Então eu não via a hora, tanto que fez a biópsia, eu não via a hora. Eu falei, vamos saber o que é e vamos tratar e vamos ficar bem, né? Vamos acabar com isso. Aí, quando descobriu a histiocytose, o tratamento era com quimioterapia. Então, 2 dias depois que descobriram a doença, ela foi encaminhada já para o Hospital do Câncer. E isso foi exatamente ali no dia 3 de março de 2020. E ela tinha quantos anos? 6 meses e meio, tava quase fazendo 7 meses. Entendi. Março de 2020, igual a... Começo de pandemia. Pandemia, caraca. Começo de pandemia. E entramos no Hospital do Câncer e lá já começou. Ela entrou lá, acho que numa quarta-feira. Foi uma quarta-feira. Na sexta-feira já começaram com o tratamento da quimioterapia. Que daí, no caso da Carolina, a quimioterapia seria semanal. Porque a maioria das crianças que entram lá faz uma quimio por mês, volta para casa, volta a fazer a quimio. A Carolina ficou no hospital. Eram semanais. Tanto também as quimioterapias como as transfusões de sangue. Teve semana dela fazer transfusão de sangue e plaquetas, um dia sim, um dia não. Nossa. Por isso que eu queria até frisar aqui a importância da doação de sangue. Porque vocês não imaginam, eu não sei quantificar quantas bolsas de sangue doadas tem para fazer uma bolsinha de plaquetas. Então, assim, tinha dia que eles falavam assim, eu precisava da transfusão, eu falava, não vai chegar? Eles falavam assim, tá faltando plaqueta, já vai chegar. Então, a gente às vezes passava ali quase o dia inteiro esperando chegar o sangue. Mas Olha sempre só. chegou. Que importante isso. Estou ficando emocionada, né? Ontem foi o dia do doador de medula óssea. Eu doei medula óssea já para uma criança. Olha só. E porque eu era cadastrada, né, no Redome. Então, a importância de nós sermos doadores de sangue, doadores de medula, porque só essas famílias que estão com seus filhos internados no hospital, dependendo, né, de uma bolsa de sangue, de uma bolsa de plaqueta, é que sabe a importância disso, né? Então, que legal você trazer essa mensagem também. Aí ali, né, voltando à história, depois da primeira semana fez a quimio e começamos ali com os tratamentos, quimioterapia, corticoide, e ali foram 6 semanas. 6 semanas seguidas. Depois dessas 6 semanas veio o médico titular dela lá, o Fausto Tigo. Gente, excelente, hematologista, que eu não sei mais o que ele poderia fazer, porque ele fez de tudo que ele pôde. Ali ele veio e falou, Cíntia, a doença não regrediu, não evoluiu, então nós vamos dar uma pausa, você vai para casa. Tiraram toda a medicação, porque ficava muito oscilando o hemograma dela, e eles queriam ver se sem a medicação ela conseguia aumentar sozinha, principalmente plaquetas. Ainda eu lembro até hoje, ele pegou e falou assim, se ela tiver febre, você não volta. Porque era da doença. Porque assim, o Hospital do Câncer, quem tá internado lá, se tiver um pico de febre, você volta e fica. Né? Não tem como. Eles têm que investigar, ver o que tá acontecendo. E ali, todo esse tempo, a Carolina sempre teve picos de febre, porque ela tinha daí uma infecção por causa de todos os machucados que estavam na cabeça. E ali foi. Voltamos para casa, ficamos alguns dias e retornamos. E esses dias que vocês ficaram em casa foram difíceis? Ali, assim, é que a gente ficava com aquele cuidado, a gente com medo, aquela pandemia voltando, né? Um pouco a história. Logo que começou a pandemia, a gente estava ali no hospital há 1 semana. Nossa. E ali naquele mês eu não via o que estava acontecendo fora, eu via só o que estava acontecendo dentro do hospital. Então assim, pandemia estourou uma pandemia, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí daqui a pouco, pum, fecha o hospital, ninguém entra, só troca acompanhante. Eu
Falei, meu Deus. Falei, vamos lá, né? E ficamos dali. Eu e a Carolina, eu passava semanas ali direto. Minhas sogras vinham. Falei assim, você precisa descansar um pouquinho, vai pra casa. E assim a gente fez nesse 1 mês que ela ficou ali. Revezava poucas vezes, porque a gente tinha medo. Né? A gente não sabia o que estava acontecendo, todo mundo, né? Ninguém conhecia ainda o que estava realmente acontecendo nessa pandemia, ou como que poderia ser afetado, principalmente uma criança que estava com a imunidade hiper baixa. Depois dos 15 dias, depois de 1 mês, fomos para casa, ficamos ali, deu uma semaninha e retornamos. Retornamos ao hospital como era a orientação do médico, né? Fica uma semana e retorna. Quando a gente retornou, viu que a doença não tinha regredido em nada e sim até evoluiu um pouco. Voltamos aos tratamentos e lá ficamos de novo no hospital, fazendo todo o tratamento necessário para ela. Quimioterapia. Toda semana, de novo, quimioterapia, corticoide e as medicações que iam precisando ali nesse meio de caminho e também as transfusões de sangue. E ela sempre não estava sedada, estava ali acordadinha. Carolina super acordada, brincava. Se quiser, até tem um videozinho eu mando pra vocês colocarem brincando. Uma criança super esperta, sabe? Super reativa a tudo. Então, e ali a gente falava, vamos lá, né, filha? Vamos lutar, vamos... Não era fácil, não é fácil ficar dentro de um hospital, mas... Falei, já que todo mundo tá trancado, nós também estamos, então vamos lá. E você lidando com essa situação da melhor maneira que você podia. Sim, da melhor maneira que podia. Eu falo, às vezes escutam eu falando, nossa, ela passou isso de letra e sorrindo. Na frente da Carolina, sim, eu tava sempre sorrindo e forte. Chegava à noite que ela dormia, ou às vezes à tarde eu pedia para algum enfermeiro, olha, Carolina, rapidinho que eu vou tomar um banho. E ali debaixo daquele chuveiro eu lavava a minha alma. Lavava a minha alma de chorar até, sabe, você sentia assim, agora eu vou, né? Então, daí eu saía de dentro do banheiro e falava, agora vamos lá. Não posso fraquejar em 1 minuto na frente dela, porque ela tem que ver que eu tô forte aqui por ela. E passou, ficamos ali mais uns dias, só que daí a gente viu que essa condição da Carolina foi se agravando. Foi se agravando porque a histiocytose, ela pode ser sistêmica, pegar um sistema só, ou multissistêmica, que é a mais grave, que era no caso da Carolina. No caso da Carolina, ela tinha na pele, no baço, no fígado e no crânio. Quando ela fez uma tomografia, apareceu que tinha uns pontinhos, tipo uns buraquinhos no crânio. Então, eram 4 órgãos, vamos dizer assim, né? E o baço dela já estava muito aumentado. O baço dela já estava ali em perto de 13 centímetros. Imagina um bebê ali de quase 7 meses com um baço de 13 centímetros. Então, a barriguinha dela já estava bem aumentada, já tinha dificuldade em respirar. E na última semana dela já estava bem dificultosa essa respiração. E veio os médicos, falaram assim, a gente vai ter que levar ela para UTI. Porque a saturação já não estava, a gente já tinha passado uma noite que ela teve que ficar no meu colo, eu segurando o oxigênio para a saturação não cair. E eu assim, né, eu falei assim, nossa, meu Deus, de novo, né? Que ela tinha feito uma passagem pela UTI, mas muito rápida, porque estourou muita petequia, porque ela, né, tava com as plaquetas muito baixas, então encheu de petequia. Pra quem não sabe o que é petequia, é umas bolinhas vermelhas que estouram, assim. Ela tava cheia. Eu falei assim, vamos só observar, levou pra UTI um certo momento, mas pronto, já retornou. Depois da alta, tudo, voltamos. Aí, de novo, sim, a gente vai ter que levar ela pra UTI. Até foi um momento quando o Dr. Fausto chegou para falar que ia levar para ela UTI, meu marido estava lá. Que ele tinha levado, eles autorizaram, que meu marido foi levar uma medicação que não tinha no hospital, que o Dr. Fausto tinha pedido. Então, daí eles autorizaram ele, na hora que o Dr. Fausto chegou, meu marido estava lá também. Falei assim, olha, gente, a gente vai ter que levá-la para UTI. Que lá ela vai ser melhor cuidada, melhor observada, né? E eu, em todo momento, assim, esperando. Tudo que eles falavam, gente, ela vai ser melhor tratada, assim, eles vão cuidar melhor. Mas aquele momento que eles levaram ela pra UTI, meu marido saindo e eu entrando na UTI, e eles entraram sozinhos com ela, porque eles não deixam a gente entrar no primeiro momento. Porque daí eles tinham que fazer todos os procedimentos, eles colocaram sonda nela. E eu ouvi ela chorar e eu lá de fora, e eu lavando a minha alma, né? Conversando com Deus e pedindo para ele cuidar da minha filha.
mas sabendo que tudo seria feito da melhor forma possível. Aí depois que eles prepararam ela, passaram sondas, deixaram eu ficar junto com ela. Na hora que eu entrei na UTI, ela estava inteira de fio. Inteira, cheia de fio e não parava de chorar. Diz que ela sempre foi muito quietinha, não foi muito de chorar. Que ela já estava incomodada, né? Aí eu pedi para as enfermeiras, eu falei, eu posso pegar ela? Aí elas foram, me ajudaram, porque sozinha eu não ia conseguir. Aquele monte de fio, colocaram ela no meu colo e eu fiquei ali. Daí logo ela parou de chorar e ficamos ali. Porque no momento que ela entrou na UTI, eles também tiveram que deixar ela em jejum. Porque caso acontecesse alguma intercorrência, precisasse entubá-la, né? Ela teria que estar sem nada no estômago para não acontecer nenhum problema, de voltar, enfim. E ficou ali. E eu fiquei com ela todo o tempo. A gente ficamos ali de quarta-feira até domingo. E nesse momento que ela entrou na UTI, eles já começaram a fazer uma quimio mais forte. Quando ela retornou, na verdade, antes da UTI. Na quarta-feira que ela foi para a UTI, ela já estava no 3º dia dessa quimio, que ia ser uma quimio que iam ser 5 sessões, 5 dias seguidos. Entendi. Super forte. Super forte. Bebê, a gente tá falando de um bebê de, nessa época, 7 meses. 7 meses. Ali ela já estava com... que foram... É que eu contei mais, é bem resumidinho. Que ela entrou ali com quase 7, ela ficou até os 9, 15 dias. Meses. Então ali ela já estava com 9 meses. Já. Há quase 2 meses, quase 3 meses em tratamento. Em tratamento. Começando lá, onde a gente não sabia o diagnóstico. E até foram 3 meses. Entendi. E aí começou essas doses cavalares de quimioterapia na UTI. Isso, aí antes de ir pra UTI, ela já tinha feito 3. Na quarta-feira, que era a terceira deles, levaram ela para UTI e continuaram. Continuaram mesmo ali fazendo transfusão de sangue, tudo. Ali a gente teve algumas intercorrências que ela estava com acesso, eles não sabiam mais aonde pegar acesso na Carolina, porque aonde pegava, estourava a veia e saía. Aí ela já teve que entrar em centro cirúrgico para fazer um acesso, que fizeram um acesso pelo bracinho dela. Isso. Fazer um acesso, que no dia que eles fizeram, gente, que terror. Foram 6 horas de cirurgia porque eles não estavam conseguindo pegar. Imagina. E ainda no dia seguinte que pegaram, que conseguiram, não sei o que aconteceu, ela bateu a mão, aconteceu alguma coisa e perdeu. Nossa. Aí a doutora Carolina ou Caroline, uma cirurgiã lá do Hospital do Câncer, conseguiu falou assim, gente, não vai levar ela pro centro cirúrgico de novo. Eu vou fazer na sala de procedimentos, sedaram ela, fizeram tudo certinho e ela conseguiu. Ali daí foi, outro anjo, só tivemos anjos nessa caminhada, que nos ajudaram assim, que se eu for ficar aqui, a gente vai ficar até o final do ano eu agradecendo a todos que ajudaram. Aí conseguiu de novo esse acesso, aí na quarta-feira ela foi pra UTI. E lá na UTI, numa sexta-feira, daí eles viram que estava tendo uma trombose nesse acesso. E eles preocupadíssimos, falaram, se perder esse acesso a gente não sabe mais o que vai fazer, porque não tinha mais. E você já sentia ela cansada do tratamento? Já estava muito cansada. Esses últimos dias ela estava muito, muito cansada. Ela já não sorria mais, o olhinho já não brilhava mais. Ela estava muito cansada. Mas a fé, a esperança que eu tinha, por mais difícil que estava, eu falava, filha, eu tô aqui, a gente vai conseguir. Ali, quando ela foi levada para a UTI, daí fizeram todos esses procedimentos. No último dia, no sábado, minha sogra falou, eu vou ficar com você, eu vou lá ficar com a Carol. Aí eu não queria. Aí eu falava para as meninas, as enfermeiras, aí eu falei assim, ai gente, elas falaram assim, Cíntia, vai, você precisa descansar. Aí eu fui. Na hora que eu tava em casa, que eu sentei, eu lembro até hoje como se fosse, sabe, na hora que eu sentei no sofá com meu marido, ele tinha preparado um lanche pra gente, na hora que eu mordi o lanche, minha sogra liga, Cíntia, vão entubar a neném. A avó desse jeito, vão entubar a neném. Aí eu falei assim, calma. Minha sogra chama Vera. Eu falei, calma, Vera. Assim eles vão poder tratar melhor ela. Porque da forma que ela estava, eles não poderiam sedar mais do que ela já estava. Falei, assim eles vão poder tratar melhor ela. Aí eu fui, larguei tudo, fui lá. Só que quando eu cheguei, ela já estava entubada. Pedi para ficar com ela, como estava na pandemia. Eles falaram assim, se você for entrar, você não sai mais.
E se eu tivesse que entrar, eu ia entrar toda paramentada, porque eles colocaram ela no isolamento. Porque era protocolo. Todo mundo que tivesse algum problema respiratório, por mais que eles vissem que era da doença, porque estava comprimindo o pulmão, estava dificuldade de respirar, era protocolo, não tinha o que fazer. Eles tinham que isolar e ela ficou lá. Aí as enfermeiras, Cíntia, a gente vai estar aqui, vai cuidar dela, vai para casa, descansa, amanhã, se você puder entrar, a gente te liga e você volta. E foi assim. Já deu no domingo, eu esperei um pouquinho ali a troca de plantão, deu 8 horas, estava eu ligando lá no hospital, Cíntia, está liberada, eles vão deixar você entrar. No que eu cheguei, o doutor Daniel, outro anjo, que o doutor Daniel não é hemato, o doutor Daniel, ele é... Intensivista. Não, ele é... eu esqueci a especialidade dele. Ele estava na UTI, já tinha conversado com o corpo clínico inteiro do hospital e ele tirou a Carolina do isolamento. Na hora que eu cheguei, eles estavam tirando a Carol do isolamento. Só que nesse processo ali, eles já viram que o rim dela estava parando. Aí eles foram fazer uma hemodiálise. Ali foi outra... pedindo a Deus para dar tudo certo, porque como já não tinha mais onde pegar acesso, aí conseguiram pegar na jugular, fizeram acesso para hemodiálise. E até então você pedia para Deus, você queria a sua filha ali? Queria minha filha ali. Aí na hora que foram começar para fazer o acesso, que daí eles não iam deixar eu ficar ali no processo, né? Veio uma das médicas da equipe do Dr. Fausto e falou, Cíntia, vamos lá fora conversar? Porque eu tinha olhado para ela e falei assim, minha filha tá indo embora, minha filha tá parando. Porque eu não conseguia falar, né? Falei, vamos lá fora conversar? Aí a gente sentou lá fora, ela olhou assim, Cíntia, essa é a hora que a gente só espera um milagre. Eu olhei para ela, firme assim, falei, então a gente vai esperar um milagre. E ali ficamos. Que nessa semana que a Carol, nesses dias que a Carol foi pra UTI, não tinha mais criança alguma, não tinha nenhuma criança na UTI. Então, assim, eu tava em contato direto com a equipe e ali parecia o nosso quarto. E a gente ficava, nós duas e a equipe. Não tinha mais ninguém ali. Então, o doutor Daniel falou assim, você quer ficar com ela durante a hemodiálise? Eu falei assim, quero. Deixaram entrar, ligaram eu liguei pra Nath, eu falei, Nath, estão fazendo hemodiálise, e o Daniel ligou, Nath, pode liberar o marido, eu vou liberar ele, fala pra ele vir, liberaram ele, meu marido, pra vir, ficar um pouco ali. E ali ela fez hemodiálise, só que a saturação não melhorava, os batimentos dela estavam oscilando bastante, e ali a gente ficou esperando, falou, vamos esperar ela estabilizar. E eu falei, vamos esperar ela estabilizar. Tanto que eu mandei mensagem para a família, falei, a Carol tá bem, estamos esperando ela estabilizar da hemodiálise. E ali eu fiquei esperando, né, ela estabilizar. Aí, é que eu até contei na live, por um segundo, era acho que umas 9 e pouquinho da noite, deitei minha poltrona. Para quem já teve numa UTI, já sabe que é uma barulheira de aparelho apitando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim. Eu reclinei minha poltrona em um segundo. Eu fechei o olho. Acho que Deus me deu apagou ali. Aí eu só escutei o enfermeiro falar assim, começa a massagem. Na hora que eu levantei, sabe que levanta? Parece que eu tava em outra dimensão. De tão... Aquele vem enfermeiro e médico colocando roupa, porque não podia encostar nela sem nada. Porque pandemia, tinha que estar inteira paramentada e todo mundo correndo, se preparando. Aí uma enfermeira olhou e eu sentei numa escadinha assim, do lado. Aí eu assim, lá sentada, sabe, perdida, assim, em outra dimensão. Daí uma enfermeira olhou pra mim, mãe, espera lá fora. E eu levantei, sentei lá fora e só esperando um milagre. E eu falava pra Deus, falei, minha filha tá ali, salva minha filha. Mas já não tem mais forças pra pedir, eu só esperava o milagre. Ali, depois, não sei quanto tempo, veio o doutor Daniel, falou assim, Cíntia, vamos conversar. Na hora que ele falou, vamos conversar, eu falei, ai, maravilha, voltou, né? E vamos embora, vamos continuar. Aí ele pegou e falou assim, olha, Cíntia, provavelmente ela teve uma hemorragia cerebral. Porque antes mesmo dela ser transferida, dela sair do isolamento, ela já estava, pelas lesões, já estava muito machucada, sangrando muito.
Então, assim, já estava precisando, tanto para fazer o acesso para hemodiálise, já tiveram que fazer novamente uma transfusão de plaquetas, porque não dava para fazer nenhum cortinho, nada nela, sem colocar a bolsa de plaquetas. Então, ali, daí ele voltou e falou assim, olha, provavelmente ela teve uma hemorragia cerebral e agora, né, a gente está esperando, o coraçãozinho dela tá batendo. Ela falou assim, você quer ficar com ela? Eu falei, quero. Só que ali, na hora que ele me falou, eu fiz... Sabe quando o ar não vem? O ar não vem, eu fiquei ali travada naquele... Eu falei, eu vou morrer agora, né? Porque eu não conseguia respirar. Ele falou, Cíntia, calma. Não é hora de você ser forte. Na hora que ele falou, não é hora de você ser forte, eu quase desmaiei no chão, caí no chão. Eu falei, não, vamos lá. Na hora que eu tava entrando com ele pra UTI, eu falei assim, olhei pra ele e falei assim, e se ela parar de novo? Eu falei, Cíntia, não tem mais o que fazer. Aí eu fui, cheguei até a Carol, o coraçãozinho dela estava batendo, mas ela já não estava mais lá. Aí foi um tempo que eu só pude agradecer pela vida dela, por esse tempo que a gente passou junto, por tudo que ela me ensinou, pela força dela, que foi assim, incrível. Pensa uma criança, um bebezinho, tirando sangue todo dia sem reclamar. Ela não chorava, as enfermeiras não acreditavam, ela não chorava para tirar sangue. Fazendo transfusão praticamente um dia sim, outro também, e sempre sorrindo. Então ali eu só pude agradecer. Agradecer por esses 9 meses e meio que a gente passou juntas. Aí eu também queria deixar ela, né, bonita para o meu marido chegar, porque ela estava bem sujinha assim de sangue, limpei ela e fiquei agradecendo, esperando meu marido, que parece que demorou outra vida para ele chegar. Aí ele chegou e nós nos despedimos da Carol. Mas sabendo que ela já não estava mais ali. Quando ele falou, eu já repetia para mim mesma, ela não está mais aqui e ela nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Porque quando a gente perde alguém, a gente fica esperando, parece que virar a esquina e dar de cara com a pessoa, né? E nada do que eu fizesse ia fazer a minha filha voltar. Aí ali logo a Natália chegou com meu marido, a minha tia chegou também, e ficamos ali um tempo. Aí eles foram preparar a Carolina, né, limpar ela, embrulhar ela, e eu avisando todo mundo. Eu não conseguia falar, ela morreu ou ela faleceu. Eu falei, a Carol descansou. Era isso que eu conseguia falar, olha, a Carol descansou. Que foi assim, foram esses 3 meses, principalmente ali no Hospital do Câncer, de muito sofrimento para ela. Eu imagino. Por mais que a gente quisesse que ela ficasse com a gente, era muito sofrimento. Então ia ser egoísmo da nossa parte, em querer que ela ficasse ali, sabendo que seria uma vida assim, de muito sofrimento, de muito tratamento, e a gente não sabia até onde iria poder chegar, porque logo que a gente teve o diagnóstico, acho que todo mundo hoje faz isso, né? O bendito Google. Sim. Você vai lá e pesquisa. E nessas pesquisas nós vimos que a maioria dessas, assim, não tinha muita sobrevida. A taxa de mortalidade para uma doença ainda mais grave, como da Carolina, multissistêmica, era tipo 98%, quase 100%. Uhum. E as crianças menores de 2 anos não tinha nenhum relato de sobrevivência. Era muito grave. Era muito grave. Só que a gente colocou muito grave e vai pra lá, né? E sabe que essa esperança, né, Cíntia, isso mantém a gente também ali de pé, sim, né? E dando força. Enquanto ela precisou da sua força, você tava ali do lado dela, né? Sim. E isso é muito importante. Eu acho que a Carol, ela cumpriu o papel dela aqui, né? Mas eu queria saber como é que foi pra você lidar depois disso. Daí tudo isso aconteceu numa pandemia, onde você não pode ter um velório, uma despedida, né? Vocês não tiveram nada disso. O velório até teve. Por quê? Porque ela não estava no isolamento. Ah, tá. Uhum. Mas eu não queria, na verdade eu não queria que tivesse velório, porque eu falava assim, minha filha não está mais aqui. Minha filha não está mais aqui. Eu acho muito sofrimento. Eu não vejo, sabe, é coisa minha. Eu não vejo necessidade de estar lá todo mundo vendo o corpo.
Eu queria que todo mundo lembrasse da minha filha como ela sempre foi. Sorridente, alegre, prestava atenção em tudo, tinha uma vontade pelos olhinhos de conhecer o mundo, sabe, uma atenção ali, e eu não queria. Tanto que eu pedi para deixar o caixão fechado. Na hora que eu cheguei, eles abriram, minha tia estava ali, foi uma das primeiras a chegar, ela abriu, eu falei assim, pode fechar, minha filha não está mais aqui. E não deixei mais ver. Os familiares que foram lá, só foram para me abraçar, que na época podia ficar 10 pessoas só, então foi aquele revezamento. E eu falei, eu não quero nada longo e tudo tem um protocolo, até para um velório. O mínimo que tinha que ficar lá eram 2 horas. Eu falei, meu Deus, pra quê? Pra quê? Mas são regras. Eu acho que são regras que eu acho que deveriam respeitar mais a vontade da família. Com certeza. Mas, enfim, aí ficamos ali até o horário do velório, do enterro. E na hora que enterramos a minha filha, a gente tava saindo, peguei na mão do meu marido e tava um dia assim, lindo. Pensa num dia lindo. Um céu azul, que até hoje eu pintei o quarto do meu filho, que chama Céu Azul. O quarto do meu filho é pintado de azul, um azul assim, igual o céu, quando tá aquele azul maravilhoso. Aí saímos, peguei na mão dele, eu olhei pra cima e falei, olha, que dia lindo, que céu lindo. E eu imaginava a Carolina lá. Porque nunca mais eu ia ter ela nos meus braços. E eu fui. Esse tempo todo eu repeti, eu bati assim no meu peito e falava, ela nunca mais vou voltar. E isso foram dias e meses eu repetindo pra mim mesma, ela nunca mais vai voltar. E eu fui, aos poucos, seguindo, não deixando... eu tinha o quartinho dela inteiro montado. Eu falei assim, não faz sentido mais eu ficar com as roupas, com esse quarto montado, porque minha filha nunca mais vai voltar. Aquilo pra mim só ia gerar mais sofrimento, de passar e ver aquele quarto vazio. Então, eu já fui aos poucos, já fui desfazendo das roupinhas, eu mesmo desmontei, que meu marido tava mais, sabe, duro em fazer essas... Eu mesmo desmontei o berço, desmontei o que eu conseguia desmontar. E fui. E aos poucos a gente foi. A pandemia, por estar na pandemia, eu falo que pra mim... por mais que eu sei que muita gente também perdeu algum familiar, perdeu as suas, um ente querido, mas pra mim foi bom, porque tava todo mundo no seu canto, quietinho, não sabe? E era isso que eu precisava. Você se resguardou ali naquele luto. Ficar ali no meu cantinho. Você passou pelo luto, sim, de verdade, né? É importante falar da importância... Eu não tenho nem muitas condições de falar, mas, enfim, a importância da gente viver as fases, né? Então, de fato, você colocou pra você, minha filha nunca mais vai voltar. Sim. E eu preciso viver esse luto, né? E viver esse luto é passar por todas essas fases, inclusive eu vou me desfazer do quartinho dela, porque ela não vai mais ocupar esse lugar, né? Eu vou me desfazer das roupinhas, eu vou doar para quem, né, de repente precisa, para quem tá aqui vivo, né? Porque ela não está mais nesse plano, né? Sim, essa é uma parte, muito difícil para as pessoas se desapegarem das coisas materiais. E hoje eu sou não tô mais usando, já dou, já vai, que já fazem 3 anos e 4 meses que a Carolina faleceu. Então, quando falam também de morte, pra mim é muito, sabe, não que eu não dou a importância, eu não ligo pro sentimento das pessoas, mas eu falo assim, todo mundo um dia vai. Essa é a nossa certeza da vida. A única certeza que a gente tem. É difícil a gente lidar, né, com a morte, e até por isso que eu quis trazer a Cintia aqui, porque eu acho que ela lida... né, com isso. Gente, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil para ela estar aqui falando sobre isso, mas... Quando você aceita, né, essa situação que é muito, muito, muito difícil, nada vai, talvez, deixar mais fácil, mas é possível, talvez, quando você realmente passa por isso e aceita, você deixar um pouco mais leve, né, Cíntia? Sim. Porque, assim, nada ia mudar. Ela não ia voltar. Então, o que ia adiantar eu me enfiar, sabe, debaixo das cobertas e não querer mais fazer nada, não ver nada e morrer, né? Morrer junto com ela, só que eu estando aqui, viva, tendo uma vida para seguir. E eu vejo hoje que cada um tem o seu... às vezes a gente fala, mas qual será o meu destino?
Só Deus sabe, mas viva cada dia. Sim. Não é porque a minha filha se foi que eu passei por essa dor e até hoje eu sinto falta dela. Todos os dias eu lembro da minha filha, não tem como. Todos os dias eu lembro da minha vida, eu falo, mas eu vou fazer o melhor por ela, eu vou viver também por ela. Porque ela veio aqui, me mostrou uma força, uma vontade em querer, aqueles olhinhos dela, sabe, prestando atenção na gente, era uma vontade de saber, de aprender. Falei assim, não é certo, não é justo eu morrer viva. Então eu tenho que continuar. A minha dor não ia diminuir, não ia desaparecer se eu fizesse isso. Ou também, se eu continuo a minha vida, também não ia desaparecer. Mas eu tinha que viver, eu tinha que continuar. Sim. Né? E aí, você passou um tempo, né, sem filhos. Ela foi sua primeira filha. Minha primeira filha. E aí, como é que foi o Lucas? Conta pra gente. O Lucas foi assim, a gente, depois de um tempo, eu conversando com meu marido, eu peguei e falei assim, olha, né, o que você acha da gente tentar ter outro filho? Eu falei assim, porque... Aí eu brinquei com ele e falei assim, acho que bons pais nós seremos, né? Já tivemos a prova. Falei assim, acho que nós seremos bons pais. E aquele dia a gente chorou junto, chorou. E assim, é o que eu falo, o choro lava a alma. Sim. O choro lava a alma. Choramos juntos e entregamos na mão de Deus. Entregamos na mão de Deus e seja, vamos lá, a hora que for pra ser, vai ser. Aí passou 2020, terminou 2020 entrando, 2021 ali nós começamos também a mudar um pouco nossa estrutura de trabalho, que né, nós dois somos personagens e atendíamos presencialmente, com a pandemia tivemos que parar. Aí ainda ali na pandemia eu comecei com um atendimento online e no começo de 2021 nós homenageamos a Carolina com a nossa assessoria esportiva. A nossa assessoria esportiva chama CGL, que é em homenagem a Carolina Gonçalves de Lima. Que lindo. Até na logo da nossa assessoria, o C tem uma asinha. Então, é em homenagem a ela. E ali, começamos a nossa assessoria, no começo de 2021. Só não me perder, que é tanta coisa, né? 2021 e no final de fevereiro de 2021... depois de 9 meses que a Carol partiu, eu descobri que estava grávida do Lucas. 9 meses. Depois. 9 meses. Eu falo que parece que minha vida é dividida em 9 meses. 9 meses de espera da Carol, 9 meses com a Carol no meu colo e 9 meses já estava com o Lucas ali no meu ventre. Nossa. Então, o Lucas também foi muito amado e, assim, eu não levei essa carga para ele. Ele não veio para substituir a Carolina. Ninguém substitui ninguém. Mas aquela sensação, você que tem filho sabe, de um filho nos braços, não tem como. Eu não queria estar com os braços vazios, mas o Lucas não veio para substituir, ele veio para me ajudar a seguir. Me ajudar a ter mais força para seguir, ter mais um motivo para eu continuar seguindo a minha vida. Sim. Então, o Lucas hoje, mês que vem, dia 9 de outubro, ele já faz 2 anos. 2 aninhos. Vamos colocar o Lucas também aqui. Já faz 2 anos e é o meu, como a gente fala, é o meu arco-íris. Que depois dessa tempestade, desse rebuliço na minha vida, veio esse arco-íris para colorir, preencher mais ainda a minha vida. Mas a Carol ainda tá na minha vida sempre, todos os dias, fazendo parte da minha vida. E você fala para ele dela? Logo que ele nasceu, eu falei, você tem uma irmã. Ela é um anjo, ela vai cuidar de você, ela mora no céu. E em casa nós temos 2 quadros cheios de fotos da Carolina. Aí às vezes eu pego ele e eu fico, olha, é a Tata, é a Mana, é a Carol. Mas a gente não fica falando muito porque ele é muito pequeno, ele não consegue entender. Tanto que às vezes ele chama de Tata a minha sobrinha, a Sofia, que tem 8 anos. Ele chama ela de Tata porque ficam muito juntos, então às vezes chama ela de Tata. Então assim, eu sei que quando ele crescer ele não vai falar dela, mas tudo bem. A Carolina teve a sua história, eu não posso colocar esse peso nele de estar sempre falando dela. Ela tem a história dela e a história dela vai ser eternizada para sempre. Na nossa live, vai ser eternizada aqui nesse podcast. E que as pessoas que passaram por uma perda dessa entendam que a pessoa amada foi, mas você está aqui. Você tem que seguir, você tem que viver por mais difícil que seja.
A vida tá aí para nos mostrar N motivos para ser feliz, é só querer. A gente a gente fica querendo achar dificuldade em tudo. Hoje eu resolvi ser muito prática, sabe? Não gostei, eu faço, sabe aquele toca o F, bora pra frente? Adoro. Exato. Sabe, larguei de me preocupar com as pessoas. Ai, não quer fazer isso, não tô nem aí. Eu tô indo, eu tô fazendo, eu tô vivendo. Você tá vivendo hoje, né? Tanto que as pessoas às vezes falam que eu não paro quieta. Eu falo assim, já que eu vou morrer, pra que eu vou morrer no sofá? Gente, eu só tô nos lenços aqui, tá? Eu falo assim, já que todo mundo um dia vai, ninguém sabe a hora. Porque a vida não tem uma ordem. Depois eu aprendi isso com a Carolina. Não tem uma ordem. A gente nasce, a gente espera, nasce, cresce, quando tá muito velho, morre. Infelizmente não é assim. A vida toma outras ordens que a gente tem que se reinventar, tem que ressignificar tudo e seguir em frente. Tanto que hoje eu não paro quieta. Até eu sou da área de educadora física, eu corria, agora eu me enfiei com o pessoal do pedal, tô começando a pedalar agora, aprendendo agora. Eu falei assim, eu quero estar aprendendo coisas novas, me desafiando, fazendo coisas novas, que é para isso que eu tô aqui. Ou ficar parada no sofá. Se a morte chega para todos, por que eu sou o alecrim dourado? Vai chegar para mim. Então eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar. Caraca, Deus, olha, eu não tenho nem como agradecer, sério. Gente, olha a minha situação. Eu acho que se tem uma mensagem que a Cíntia deixa pra mim, assim, sabe? Sempre que eu ouço a história dela é essa de que o hoje tá aqui. E você pode fazer diferença no hoje, no agora. Amanhã, eu não sei. Amanhã eu não sei o que vai ser de mim, dos meus filhos. Ela acabou de falar, não existe uma ordem na vida, né? Cada família passa pelas suas próprias dificuldades, pelos seus próprios desafios. Mas nenhum desses desafios deve impedir a gente de viver. Porque viver é isso, é estar aqui. Então, por mais difícil que seja continuar, continue. E a Cíntia tá aqui, ela é a prova viva disso, de que, gente, a perda de um filho é algo que nem um pai, nem uma mãe espera. Mas acontece, pode acontecer, infelizmente. E você lidar com isso vai ser muito difícil, mas ela tá dizendo que é possível, né, Cíntia? É possível continuar a viver. É possível. Até um tempo atrás eu assisti um post no Instagram. Uma pastora, ela também perdeu um filho e ela falou que nas orações dela, ela pedia assim para Deus, faz um milagre, salva o meu filho. E ela pedia um milagre salvando. Aquilo foi assim, eu falei assim, calhou tão bem, ela se expressou tão bem. Eu falei assim, era isso, que eu não sabia expressar, né? Ela falou assim, faz um milagre. E Deus falou para ela, eu vou fazer um milagre. Só que o filho dela também descansou. E depois ela foi entender que não era um milagre dele estar vivo, mas sim ela era o milagre. Por ela continuar a viver. E mostrar para as outras pessoas que é possível. A gente sente saudade, tem dia que dói mais, que aperta. Mas isso não pode me levar para o buraco, não pode fazer eu afundar. Eu tenho que lembrar, eu sempre lembro daquele sorriso dela, daqueles olhinhos dela. E eu vou passo a passo, com forças, por ela. E para mostrar para as pessoas, assim, não tem o porquê. Eu vejo, às vezes, as pessoas param de viver, a gente fala, parece que perdeu a vontade de viver, mesmo não acontecendo algo parecido, mas perdeu a vontade de viver por nada. Não vê mais algum objetivo, fala, gente, a vida, a morte vai chegar, você tem que viver. Se você não sabe ainda qual é o seu destino, então vai, procura, faz algo diferente. Sim. Né? Dá uma direção nova para sua vida. Não fica parado ali, que eu falo. Que eu brinco, né? A morte vai chegar se você for fazer ou se você for ficar no sofá. A escolha é só querer. Sim. Por mais difícil que seja. E que você possa falar cada vez mais sobre isso, que você possa ser essa força para outras pessoas, porque a gente não tem noção aonde essa mensagem vai chegar, né? A gente não tem noção. E às vezes a gente ajuda tanto uma pessoa que tá tão distante de nós, mas que encontra forças nas suas palavras, na sua vida, né, no seu movimento, porque isso é estar em movimento e a gente precisa sempre estar
nesse movimento da vida. Eu não tenho palavras para te agradecer. Gente, olha a minha situação, eu choro mesmo, mas eu sinto, né, muito por ela não estar mais aqui, mas eu sei que ela cumpriu o propósito dela, que era de fazer a mãe dela ajudar outras pessoas e levar a mensagem da Carol. A mensagem da Carol, ela nunca vai ser esquecida. É isso que a Cíntia falou aqui, ela tá eternizada, né? E que a gente possa, por meio dessa história, da sua história, da história da Carolina, da Carolina, ajudar outras mães e outros pais e outras famílias e outros irmãos que estão agora, nesse momento, sentindo a perda de alguém que é muito querido. E essa pessoa, ela não está mais entre nós, mas eu tenho certeza que a Carol, ela sempre vai estar na Cíntia. Ela vive em você. É uma ligação eterna, né? É uma ligação eterna, ela estando aqui, igual eu tenho a ligação com o meu Lucas, ele está aqui, mas a minha Carol, eu fecho meus olhos, respiro, penso nela, eu sinto ela no meu coração, porque é ali que ela vai estar eternamente, com as lembranças dela, com as minhas memórias, ela vai estar sempre comigo. Até eu falo, é daqui até eu encontrar ela na eternidade. Amém. Ai, gente, olha. Vou encerrar, quero agradecer a Cíntia. Deixa seu Instagram, Cíntia, para o pessoal te seguir. Deixa. O meu Instagram é Cíntia_Gonçalves. Ali também vocês vão encontrar, quem quiser ver mais fotinhas da Carol, tem um destaque só da Carol. Aí ali eu coloco mais da minha profissão, do meu filho agora. Que eu acho assim, ficar falando toda vez da Carol, às vezes as pessoas olham pra mim... Ai, mas como você tá? Isso não é um sofrimento. Eu já sofri muito. Eu aprendi a lidar com isso e mostrar que por mais que doa lá dentro, eu tô seguindo. Sim. Então, assim, quem quiser está entrando em contato comigo pelo direct, pode vir conversar. Estou à disposição. É Cíntia_Gonçalves. Pode vir falar comigo, tirar suas dúvidas, né? Se ficou mais alguma de como foi, de como eu posso ajudar também a conversar, porque sempre é bom a gente estar conversando com outras pessoas. Sim. Tem um perfil lindo que eu sigo também no Instagram, chama Florescer com os Anjos. Isso te ajudou muito, né, Cíntia? Ajudou bastante esses perfis. Outras mães que passaram por essa situação dão forças, né? Porque a gente fala assim, poxa vida, é engraçado que a gente vê o que aconteceu com outras pessoas, parece que te conforta, mas não que eu fico... Não é, eu tô feliz, nossa, ela perdeu o filho. Não, mas aquilo você fala, olha, eu não sou um alecrim dourado, outras pessoas também passam por isso. Eu não tô sozinha. Né? Outras pessoas passam por isso e eu vou ali na história de cada um, tentando achar algo pra me ajudar a continuar. Maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, nossa, sério, olha a minha situação. Eu vou encerrar esse podcast falando que eu queria muito, né, que mães, pais que estão passando por essa situação possam assistir esse episódio. Eu quero agradecer demais a Cíntia por falar aqui, né, da sua dor, da sua história, da sua vida e do seu movimento. Porque eu vejo nela essa força, esse movimento. Então, assim, muito grata. Queria agradecer ao For You Studio, aos meus parceiros, ao Gabriel, nosso intérprete de Libras, a minha equipe do Leila Donária. E é isso. Mande esse vídeo, esse episódio, para quem você acha que pode estar precisando ouvir a história da Cíntia e da Carolina. Obrigada, gente.